Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 13 de setembro de 2023, Pastor Edilando. Amados irmãos e queridas irmãs, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma Palavra Pastoral. E a Palavra Pastoral para esta noite nos traz um versículo de Joel no capítulo 2, no versículo 23, que diz: E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a sedônia. Temos aqui, meus amados irmãos e irmãs, dois termos não tão comuns para nós, temporã, sedônia, né? De repente esses termos não soam tão claros para a gente, mas essa expressão, a chuva temporã, traduzida do hebraico, indica as chuvas precoces, aquela chuva que vem antes do tempo, do período que a gente conhece como período chuvoso, né? Aqui no Nordeste a gente brinca, diz que é a chuva do caju. É uma chuva que cai num período que não deveria chover, mas essa chuva cai e aparentemente, segundo a crença popular, ela é a chuva que serve para fazer brotar o caju, que é uma das primeiras frutas que nasce, que vai nascendo no decorrer do nosso ano. Então, essa é a chuva temporã, a chuva precoce, que cai antes do tempo. E a expressão chuva sedônia é uma tradução do hebraico que pode significar a chuva da primavera. Ora, haja vista que para o profeta para Joel, né? Para o profeta Joel, as últimas chuvas para o conhecimento dele, né? A partir da primavera não se chove mais, né? Porque é o período da colheita, então não vai ter mais chuva ali. Mas mesmo assim ele diz que Deus mandará a chuva mesmo tanto no período em que não é o período que é o período anterior ao período chuvoso, mas também no período posterior ao período chuvoso, né? Isso é uma mensagem do profeta de Joel para dizer que Deus provê para o ser humano e dá tudo o que é necessário para a terminação, né? Essa é a mensagem para a nossa palavra pastoral de hoje. Joel tenta assegurar as pessoas. No tempo dele, Israel sofreu com uma praga de gafanhotos que destruiu todas as plantações. Então ele vê nisso um castigo divino. Ele aconselha as pessoas a que se voltem para Deus e implorem novamente a sua misericórdia. Mas mesmo assim ele traz o amor de Deus. Mesmo ele tendo essa ideia de que a desobediência fez essa praga cair e destruir toda a plantação, ele ainda assim fala da misericórdia de Deus. Mas Deus enviará chuva, mesmo que não seja o período chuvoso, mesmo que seja o período anterior ao período chuvoso, e mesmo que seja o período posterior ao período das chuvas, Deus ainda assim enviará a chuva, porque Ele provê tudo para nós. Essa é a mensagem que o profeta Joel deixa em seus escritos. E esses presentes de Deus, esse presente de Deus em nosso comportamento, né? Segundo o profeta, ele diz: olha, o vosso comportamento vos permitiu que isso acontecesse. Vamos mudar a nossa postura. Vamos mudar o nosso comportamento para com Deus. E assim talvez a sua misericórdia recaia sobre nós. Deus dá a semente ao ser humano. Deus faz com que a chuva caia para todos, para o bom, para o mal, para o justo, para o injusto, assim como está escrito. Na hora certa, na quantidade suficiente, para que no final possa haver colheita. Nós temos a
a certeza de que tudo o que vem da natureza só vem pela permissão de Deus. Porque Deus provê para nós. Porque Deus permite para cada um de nós. Mas vamos pensar um pouco, meus amados. Para determinados tipos de colheita, ela não vai nascer sozinha. Determinado tipo de plantações não vão nascer do nada. Para determinados tipos de colheita, nós precisamos ir lá plantar. O ser humano precisa ir lá plantar. O ser humano precisa ir lá plantar, cuidar da terra, remover as ervas daninhas, né? Regar, né? Se assim for um cultivo pequeno. O ser humano precisa fazer a sua parte para ter a colheita, né? Deus provê a natureza, as plantas, a chuva, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Vamos aplicar isso, meus amados irmãos, essa imagem aos sacramentos que nós recebemos. Vamos pensar no Santo Selamento, por exemplo. No Santo Selamento, Deus colocou dentro de nós a semente divina, o dom do Espírito Santo. Ele nos dá tudo o que é indispensável para o correto desenvolvimento desta semente. A sua palavra, a sua graça, a Santa Ceia. Mas a nossa tarefa, a nossa parte é não deixar essa semente, como diz a parábola do semeador, não deixar essa semente ser mal plantada, jogada pelo caminho. Não jogar essa semente entre espinhos ou nas pedras. A nossa tarefa, meus amados irmãos e irmãs, é fazer com que essa semente que Deus colocou em nós possa ser a terra fértil. A nossa tarefa é ser essa terra fértil. A ação de Deus deve desencadear em nós, portanto, uma ação correspondente. Como se Deus dissesse: aqui está o que você necessita. E a cada um de nós recebendo de Deus, de bom grado, aquilo que nós necessitamos, não deixar jogado de um lado, de qualquer jeito. Por exemplo, quando alguém nos dá um presente, essa pessoa que presenteou espera que nós tenhamos cuidado com esse presente. Nós, quando recebemos um presente e gostamos desse presente, a nossa primeira ação é ou usar da melhor forma esse presente ou botar ele num canto especial. Se esse presente é um enfeite, né, para a nossa casa, a gente tende a colocar ele no lugar mais bonito, para que quando alguém veja como é bonito aquele presente que nós ganhamos. Quando às vezes não se gosta do presente, talvez se joga em qualquer lugar, ou guarda dentro de uma caixa, ou enfim. Não se dá o devido valor ao presente que ganhou e nem à pessoa que presenteou. Ora, meus amados irmãos e irmãs, Deus nos dá os presentes mais maravilhosos que nós podemos receber. O batismo com água, o batismo com o Espírito Santo, a comunhão com o seu Filho Jesus, na Santa Ceia, no perdão dos pecados. E o que nós vamos fazer com esse presente? E como nós vamos utilizar o presente que Deus nos deu? E como nós vamos tratar essa semente que Deus plantou em nós? Através do batismo com água, através do batismo com o Espírito Santo. Também nós precisamos fazer, pegando de volta esse exemplo da colheita, também nós precisamos arrancar o joio. Isso significa, entre outras coisas, que as preocupações materiais, por exemplo, não devem atrapalhar o nosso desenvolvimento espiritual. Temos necessidades materiais? Sim, temos. Mas que elas não atrapalhem o nosso espiritual. As nossas orações devem, portanto, não apenas se concentrarem em nossa vida diária, mas elas devem ter uma orientação espiritual. Pelo que eu devo orar? Como está a minha fé?
como está a minha alma? E essa deve ser a nossa oração. Como aquele que orou dizendo: Pai, tem misericórdia de mim, porque eu sou o pecador. Meus amados irmãos e amadas irmãs, Deus sempre está para nos ajudar. Deus sempre está para nos conceder a sua ajuda. Nós apenas devemos confiar. Apenas confiemos nele e aceitemos a ajuda que ele nos oferece. Em momento oportuno, ela chegará. No momento exato, ela chegará. No nosso momento exato? Não. No momento exato de Deus. Ele nunca desapontará os fiéis. Ele nunca desapontará os seus. Estejamos apenas confiantes. Apenas confiantes que Deus provê para nós tudo o que é necessário para a terminação. Amém. Até a próxima palavra pastoral. Muito boa noite.